Olá! Hoje eu quero falar para você sobre os florais de Bach, para te contar sobre uma experiência que eu vivi há mais de 30 anos atrás, para você sentir tudo que a terapia floral pode representar para você. Naquela época, os florais não eram conhecidos como são hoje, porque eram recém-chegados ao Brasil, em tempos em que ainda não havia internet, não tinham tantos livros sobre o assunto, nem trabalhos científicos e muito menos estudo de caso. Era uma ciência nova, importante e por isso mesmo cercada de mistérios, mas que me encantou e eu vou te contar por quê. Naquela época, uma de minhas filhas, ainda criança, estava muito tristinha e, ouvindo meu relato, uma amiga me indicou um remédio natural que era preparado numa pequena farmácia. Então, eu fui até lá com a minha filha, de uns 3 ou 4 anos na época, onde, após uma breve conversa, recebi um frasquinho com as instruções de uso. E eu confesso para vocês que não coloquei muita fé no resultado, mas levei para casa e segui direitinho o modo de usar que havia me ensinado a farmacêutica. E para minha feliz surpresa, vi dia após dia o sorriso e a alegria voltarem ao rosto da minha filha. Pensei, nossa, como assim? Apenas água e flores e eu recebo um resultado desses? Então, eu fiquei realmente interessada em estudar, em olhar os florais de uma forma que mostrasse a ciência por trás deles. Sempre em busca de informações que me levassem a conhecer mais sobre essas gotinhas que eram os florais de Bach. E eu fui atrás de respostas. Como é que essa transformação que eu havia presenciado com minha filha podia acontecer? Qual era o mistério por detrás daquele simples frasco que eu havia recebido após uma breve avaliação, uma breve conversa? E foi aí que eu comecei a entender um pouco de como os florais atuavam. Na medida em que eu fui estudar, porque eu estudo florais há mais de 30 anos, aí eu percebi que tem muita gente que trabalha com os florais e nem sabe direito como eles surgiram. Mas se eu pudesse te indicar um livro, eu te indicaria esse aqui, ó. Cura-te a ti mesmo, do Dr. Eduardo Bach. Eu diria para você o seguinte: leia com bastante atenção cada capítulo e vá sublinhando aquelas partes que mais lhe chamam a atenção, porque ele vai se tornar o seu livro de cabeceira, o seu orientador, com tantas informações valiosas para a sua vida, como a criação de seus filhos e seus relacionamentos. Nesse livro, o Dr. Bach nos conta sobre a sua própria caminhada de estudos, das conclusões e reflexões sobre as várias questões de vida e propõe uma nova abordagem sobre saúde. Isso lá pelos idos de 1930, numa pequena cidade do interior do Reino Unido, e ele já sabia que queria utilizar nos tratamentos apenas elementos da natureza. Toda essa história todo mundo já sabe, e suas descobertas o levaram efetivamente a se tornar um pioneiro dessa técnica que até hoje se mantém inalterada como algo inovador, porque foi pensada com singeleza de detalhes pelo seu criador. E ele nos falava que a base de tudo é o amor, porque é sobre o amor que ele nos fala todo o tempo e que o amor precisa ser levado em consideração em todos os momentos e situações. Eu fiz a minha formação em florais de Bach já faz muito tempo, mas eu procurei fazer com alguém que estava mais perto da fonte da informação do Dr. Bach. Alguém em quem eu pudesse confiar, que estaria realmente seguindo as orientações exatamente como ele nos deixou. E uma das coisas que ficou muito clara para mim é que fazer esse curso que atualmente eu dou aulas, especificamente esse curso chamado Aprenda a Usar os Florais de Bach, fez todo sentido para mim, porque ele foi elaborado pelo Julian Barnard, que aprendeu com a Nora Wicks, que foi assistente do Dr. Bach.
e era sua companheira e seu braço direito durante toda a sua jornada de estudos e pesquisas. O Julian é atualmente considerado uma das maiores autoridades sobre os florais de Bach e quem pessoalmente prepara a essência mãe, a primeira diluição dos florais. E foi ele quem idealizou toda a estrutura do curso de uma forma totalmente inovadora e criativa, porque refaz o trajeto de descobertas exatamente como desenvolvido nas pesquisas do Dr. Bach. Participar desse curso é como aprender utilizando o mesmo raciocínio de seu criador, seguindo passo a passo a descoberta de cada um dos florais, enquanto vamos acompanhando a trajetória de vida do Bach em suas andanças pelo Reino Unido e pelo país de Gales. Mas para tudo há um fundamento, e quero falar para você da minha formação original. Eu sou farmacêutica e não é por acaso que eu me interessei pelos florais, porque a minha profissão se dedica a estudar as plantas de diversas formas, mas o Dr. Bach olhou para elas de uma forma que ninguém ainda havia olhado. Por isso, ele precisou andar pelos campos buscando conhecimento, porque as informações que ele poderia encontrar nos livros de botânica não lhe interessavam, porque ele queria entender como que as plantas poderiam trazer mais cura para a saúde emocional das pessoas. Ele queria entender a alma da planta para curar a alma das pessoas e até mesmo dos animais. E isto ele não poderia encontrar nos livros, mas somente caminhando pela natureza e exercitando a observação atenta e amorosa. A mesma observação que nós vamos utilizar ao indicar um floral para aqueles que queremos cuidar. O mesmo olhar que aquela farmacêutica teve para minha filha. Então aí eu percebi, tem algo maior aqui, tem algo que eu preciso entender. Então eu compreendi que o grande trabalho do Dr. Bach foi justamente o fato dele ter se baseado na vida e no trabalho de muitas pessoas iluminadas que viveram antes dele e que ele cita em várias passagens de seus escritos e também os conhecimentos sobre a Fraternidade Branca, a Ordem Rosa Cruzes e a maçonaria, da qual ele fazia parte como membro efetivo. A genialidade do trabalho do Dr. Bach pode ser representada como a sutileza de reunir conhecimentos e trazer todas essas coisas para uma nova compreensão, como uma forma nova de olhar. E foi assim que de fato nasceram os florais. E de fato ele realizou um trabalho maravilhoso. Esse homem vai morar para sempre no coração de nós que amamos os florais e de todos aqueles que de alguma maneira têm se aproximado ou se beneficiado do uso dos florais. Hoje, os florais têm um papel fundamental, seja na área da saúde, na área da educação, nos negócios, nas empresas e principalmente nas relações pessoais e no nosso autodesenvolvimento. Porque os florais são essências vibracionais. E quando eu falo isso, muitas pessoas dizem: ah, então é uma coisa esotérica? Não, não tem nada de esoterismo. E eu posso te dizer claramente que é apenas transferência de energia. É física quântica, é medicina vibracional. Energia é uma palavra que vem do grego e significa ação. E nos lembra exatamente o que o Dr. Bach procurava deixar muito claro para seus pacientes quando dizia que eles próprios seriam os agentes da sua cura, para que os remédios florais surtissem efeito. E dentro desse sistema de cura existe a energia do amor. E amor é movimento que nós seguimos e buscamos, seja consciente ou inconscientemente, mas estamos sempre em busca do amor, porque é ele que nos cura. Então, a gente não pode se afastar disso.
É legal a gente estudar, é legal a gente perceber, é legal a gente aprender e entender porque o grande movimento do Bá foi traduzir tanto ensinamento e transformar em conhecimento. Porque é muito simples para mim chegar aqui e falar tudo isso para você. Mas é porque antes de mim existiu o Dr. Eduardo Bá. Ele existiu e existe dentro de mim. E eu o respeito muito. E quando eu olho para toda a obra dele, com todo o trabalho que ele realizou, da maneira como tudo aconteceu, tudo que ele fez, mesmo com a saúde precária, de alguém que tinha sido desenganado pela medicina, da qual ele mesmo fazia parte, eu me emociono com o que esse homem entregou para a humanidade. Hoje, a gente vê os florais sendo usados nas mais diversas profissões e também pelas pessoas simples, nas famílias, nas escolas, nos hospitais, dando dignidade e equilíbrio emocional, reestruturando vidas a partir dessa ciência da natureza. E tudo isso acontecendo somente porque esse homem conseguiu reunir todas essas informações e transformar num modo de tratamento natural, sem contraindicações, totalmente acessível e sem efeitos colaterais. Então, é fácil para mim chegar aqui e falar para você, depois de ter estudado muito, ter lido todos os livros dele e o que escreveram sobre ele, dando aula sobre os florais, atendendo pessoas todos os dias. Porque eu atendi e atendo muitas pessoas a cada dia. Muitas pessoas vêm de longe para que eu as atenda, de outras cidades, de outros estados e até de outros países, para preparar um floral comigo, seja presencial ou pelo atendimento online. Mas eu sei que isso é possível porque ele existiu. E então, o que eu quero é trazer um pouco mais de luz para a gente aqui, que nos permita crescer e evoluir como seres divinos que nós somos. E o mais bonito, o mais verdadeiro dos florais é porque ele nos reconecta com a nossa centelha divina. E você deve estar aqui se perguntando, por que eu estou falando todas essas coisas para você? Não é verdade? E eu digo apenas, de que adiantaria eu estudar? De que adiantaria eu saber se não houvesse alguém que quisesse me ouvir? Se não houvesse alguém que precisasse e quisesse usar os florais? Então, só o fato de existir uma pessoa sequer já me dá a chance de continuar o meu aprendizado. E quando essa pessoa vem, eu olho para ela com todo respeito e procuro entregar o que de melhor eu sei fazer. O melhor que eu puder, porque nós estamos falando sobre o amor. E este foi o grande legado que o Dr. Eduardo Bá nos deixou. É lógico que eu poderia ficar aqui falando sobre muitas coisas e te dando muitos exemplos de muitas situações que os florais puderam auxiliar. Mas aqui talvez o mais interessante seja pensar que o amor é a energia básica de tudo, sem a qual a humanidade não existiria. Hoje eu só quero te dar essa introdução e te convidar para estudar esse tema tão rico que são os florais de Bá. E deixo aqui o meu convite para você ser meu aluno dessa nova turma do curso Aprenda a usar os florais de Bá. Vem comigo, quero te ensinar um novo olhar sobre as coisas belas da vida, conhecendo essas simples flores que tão delicadamente o Dr. Eduardo Bá selecionou para nossa cura emocional. Espero você!